Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje então apresentaremos para vocês a aula de número 2, né? Hoje então vamos resolver aí as questões de raciocínio lógico, né, que foi da prova de 2012 do concurso Banco do Brasil Escriturário, né, que é feita então pela banca Fundação Seis Gran Rio, tá? Meu nome então é William Pessoa e vamos então ver essas questões na tela, lembrando que ainda é possível fazer a sua inscrição, né? A inscrição, se não me engano, deve ir até fevereiro, tá? Vamos a ela. Vai estar tudo descrito direitinho para vocês na descrição do vídeo. Então vamos à parte então da raciocínio lógico. Lembrando que foram 5 questões então que caiu dessa prova de 2012. Então vamos resolver as 5, tá bom? Diz o seguinte: para cadastrar-se em um site de compras coletivas, Guilherme precisará criar uma senha numérica com no mínimo 4 e no máximo 6 dígitos. Ele utilizará apenas algarismos de sua data de nascimento, 26/03/1980. Quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos? Então vamos atentar aqui, ó, ao que ele diz, né? Aqui, deixa eu botar em azul. Aqui, ó, é uma senha sem algarismos repetidos, tá? Então de no mínimo 4 e de no máximo 6 dígitos, tá certo? E ele vai utilizar então a senha numérica, a senha da data de nascimento dele, que é essa daqui, que ele já nos dá no problema. Então ele quer saber quantas senhas diferentes ele poderá criar. Então, para a gente poder fazer isso, vamos então ver quantos dígitos tem, né? E vamos ver se não repete nenhuma, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui então a data de nascimento. 0319880. Só que, olha, presta atenção. O 0 aqui está repetindo 2 vezes, né? Então a gente só vai contar uma vez só. Tá bom? Então nesse caso aqui, o único dígito que está se repetindo é o 0. Então vamos ter ao todo, no caso aqui, 2, 6, 0, 3, 1, 9, 8. Então vamos ter aqui ao todo 7 dígitos. Tá bom? Se ele fala que não quer que nenhuma senha se repita, que nenhum número se repita, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aquela formulazinha da permutação, né? Então a gente vai permutar, ó, permutação aqui, ó. Permutação. E aqui a gente vai abrir então os espaços para os dígitos. Vamos lá. Então eu vou ter no mínimo 4. No mínimo 5. E no máximo 6. Tá? Então no 4 aqui, com 4 dígitos. Aqui, ó, 4 dígitos, 5 dígitos e 6 dígitos. Deixa eu botar aqui, ó, dígitos. Tá, então com 4 dígitos eu tenho então da seguinte maneira. Então aqui, se eu não quero que nenhuma repita, então para o primeiro eu vou ter então 7 algarismos. Para o segundo, né, já que não vou ter então nenhuma repetição, então eu vou ter 6, né? Pro terceiro vai ter quantos aqui então? 5. E por fim 4 dígitos. Então esse daqui vai no total, fazendo então a multiplicação, vamos ter aí então 840. Deixa eu mudar de outra cor aqui. Então aqui vamos ter 840, tá? Para 5 dígitos. Para 5 dígitos, vamos ter no início, né, todos os dígitos.
Depois aqui 6, 5, 4, 3, né? Porque ele não vai repetir nenhum dígito, né? Senão seria aí uma outra forma de calcular. Aí então vou fazendo a multiplicação aqui, então não seria permutação, então seria arranjo, né? Mas como no caso aqui não se repete, então tem que ser permutação, tá bom? Então aqui vai ser fazendo essa conta com 5 dígitos, vamos ter então 2.520, né? Agora com 6, né, que é no máximo 6. Então no máximo 6 a gente começa sempre com 7, né, com o número máximo, depois vai diminuindo, 5, 4, 3 e 2, tá bom? Fazendo essa conta, vai dar então o que? 5.040. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo. Somando 840 com 2.520, 5.040 vai dar o que aqui? Vai dar 8.400 vezes, né? 8.400 senhas, desculpe. Então esse gabarito é o nosso item B. Então, o gabarito então da questão número 1 é a letra B. Vamos. É só você atentar então quando ele dizer, se ele disser sem repetição, então a gente usa permutação. Aí tem as outras formas que é o arranjo e combinação, tá? Que aí com calma a gente vai ver tudo aí, né? No caso o arranjo, se não me engano, o arranjo é quando a ordem importa, né? Já a combinação, a ordem não tem tanto problema assim. Então a ordem não importa tanto, tá? No arranjo a ordem importa e na combinação não importa, tá bom? Só você ficar atento no que ele falar para você no problema, tá certo? Vamos então para a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: um grupo, né, de 40 pessoas, sendo homens e mulheres, está reunido em uma sala. Todos têm mais de 30 anos e menos de 50. Alguns homens têm menos de 40 e algumas mulheres mais de 35. Considere que a idade de cada pessoa seja representada por um número inteiro. Anos completados até a presente data. Desse modo, podemos afirmar que nesse grupo há 19 pessoas no mínimo de idade diferente? Vamos ver. Vamos ver aqui o que o problema nos diz. O problema nos diz que temos 40 pessoas, certo? E homens e mulheres, beleza. Todos têm mais de 30 e menos de 50 anos, tá? E ele fala que também alguns homens têm então o que? Menos de 40 anos. E algumas mulheres mais de 35 anos. Certo? Então ele diz aqui que 19 pessoas no mínimo de idade diferente. Não pode, porque se alguns homens têm menos de 40 e mulheres têm mais de 35, né? Sendo que tem 40 pessoas nessa sala, então aqui esse 19 pessoas aqui não confere. Então a gente pode já arriscar aqui. Um homem pelo menos tem que ter pelo menos 45 anos. É um homem pelo menos de 45 anos. Nesse caso aqui também não. Nenhum homem, então, nesse caso, tem pelo menos um homem, né? Que ele quer, né? Pode ter mais de um. Então, aqui nesse caso aqui também não. Alguma mulher de 39 anos. Uma mulher de 39 anos.
Não, porque pode ter ou pode não ter, né? Então aqui também não. Vamos ver se aqui de baixo. Um homem e uma mulher necessariamente cujas idades são iguais. Pode ter mais de um, né? Aqui está falando um homem e uma mulher. Mas como temos mais pessoas na sala, então aqui também não. Então, no caso, só nos resta o item D, né? Pessoas com a mesma idade, né? Que é o caso, né? Como temos alguns homens menos de 40 e algumas mulheres mais de 35, então podemos ter mais pessoas com a mesma idade. Então, aqui nesse caso, ao analisarmos as alternativas, vimos então que é o item D. Tá? Lembrando então de vocês aí comentar, curtir e compartilhar o vídeo. Vamos agora. Essa questão nada mais é que você analisar a situação do problema. Aqui não tem cálculo nenhum, né? Às vezes o raciocínio lógico é assim, né? Você pode ter cálculo, pode não ter. Nesse caso não teve cálculo nenhum, só apenas analisar o problema e ver mais ou menos o que se encaixa aí nas alternativas, tá bom? Bem, na terceira questão diz o seguinte, né? Uma pessoa então dispõe de balas de hortelã, de caramelo e de coco e pretende montar um saquinhos, né, com 13 balas cada, de modo que em cada saquinho haja no mínimo 3 balas de cada sabor. Um saquinho diferencia de outro pela quantidade de balas de cada sabor. Por exemplo, 6 balas de hortelã, 4 de coco e 3 de caramelo. Acompanhe um saquinho diferente do outro que contenha 6 balas de coco, 4 de hortelã e 3 de caramelo. Sendo assim, quantos saquinhos diferentes podem ser montados? Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Nós temos então 3 tipos de balas, né? Hortelã, caramelo e de coco. No saquinho então tem que ter no total 13 balas cada, né? No cada saquinho tem que ter no total 13 balas com os 3 sabores. No mínimo, então, temos que ter 3 balas, né, de cada sabor. Então, no mínimo, aqui temos que ter 3 balas de cada sabor, tá certo? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar, então, no saquinho, né, que contém, então, aqui hortelã mais caramelo, vou botar de CA, mais coco. Então isso aqui tudo tem que ter então no total de 13, tá? E aí a gente tem que garantir pelo menos que no mínimo haja 3, né, de cada sabor. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai botar então x1, né, xh mais 3 mais xCa mais 3 mais x de coco mais 3 igual a 13. Então isso aqui no mínimo tem que ter 3 de cada sabor aí. Então fazendo essa conta, né, 3 mais 3 mais 3 tem que dar 9. Passando para o outro lado, né, aí vai ficar então xh mais xCa mais x de coco. Então isso aqui vai ter que dar 13 menos 9. Então xh mais xCa mais x de coco. Então isso aqui vai ter que dar igual a 4, tá certo? E aí no caso, o que a gente vai fazer agora? Isso aqui entra naquele probleminha de combinação, né? Mas aqui no caso, por exemplo, como se repete, né, os itens, então a gente vai entrar aqui na combinação com repetição, tá? Onde o meu valor, no caso aqui,
Deixa eu mudar de cor. Onde aqui o meu N vai ser então representando o valor de 3, né, que é os sabores, né? Sabores que nós temos nas balas. E o P, nesse caso aqui, é o 4, né, que é a quantidade das balas. Então aqui quantidade, né, quantidade aí que vamos ter aí. Então vamos entrar na fórmula então da combinação com repetição. Então vamos aqui, ó, CR, né, combinação por repetição de 3 em 4. Então isso daqui vai ser da seguinte maneira, ó. Vai ser N mais P menos 1 fatorial sobre P N menos 1. Né? A fórmula da combinação por repetição. Então, fazendo a substituição, vou fazer aqui embaixo. Então, vamos ter aqui combinação 3 e 4. Vai ser, então, quem vai ser o N? O N, então, vai ser 3 mais 4 menos 1 fatorial sobre 4 fatorial 3 menos 1 fatorial. Então, aqui, ó, 3 mais 4, 7 menos 1, 6 fatorial. 4 fatorial mantém 3 menos 1, 2 fatorial. Então, 6 fatorial é quem? É 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial. 2 fatorial é 2. Então fica igual, né? Então, aqui é 4. 4 fatorial corta. 2. Aqui simplifica com 6, vai dar 3. Então, aqui vai ser então 3 vezes 5, 15. Então, eu vou ter então no total aqui 15 saquinhos que eu vou poder montar então com 13 balas cada, né? Então, nosso gabarito, nesse caso, é o item E. Certo? Seguindo, então, na questão de número 4 agora. Vamos seguir, então, para a próxima questão. Questão, então, de número 4 aí na tela diz o seguinte. Vamos lá. Marcelo, então, vai passar 4 dias na praia. Leva em sua bagagem 7 camisetas. 3 camisetas brancas diferentes. Uma preta, uma amarela, uma vermelha e uma laranja. E 4 bermudas. Uma preta, uma cinza, uma branca e uma azul. De quantos modos distintos, Marcelo então poderá escolher uma camiseta e uma bermuda para se vestir de modo que as peças escolhidas sejam de cores diferentes. Então vamos lá. Então, ó, ele quer quantos modos distintos Marcelo então poderá escolher uma camiseta e uma bermuda, de modo que as cores, né, sejam então diferentes. Tá? Então vamos pensar aqui, né? Vamos pensar um pouco. Vamos ver aqui então quantas camisetas ele tem. Né? Ele tem 7. Então aqui, ó, 7 camisas, né? Dessas 7 camisas nós temos então a seguinte relação, ó. Temos 3 brancas, né, diferentes. Temos uma da cor preta. Temos uma amarela. Temos uma da cor vermelha e uma da cor laranja, tá? E a bermuda, ele levou então 4, né? 4
bermudas. Então aqui vamos ter, ó, uma preta, uma cinza, uma branca e uma azul, tá? Então agora vamos ter que relacionar isso aqui, né, do que ele for vestir, né? Por exemplo, se ele for vestir, vamos pensar se ele for vestir camisa, né? Camisa, né? Utilizando então a cor da camisa, né? Utilizando a cor da camisa. Então, se ele utilizar, por exemplo, uma camisa da cor branca. Então, se ele utilizar uma camisa da cor branca, vamos ter aqui quantas opções de branco, né? Vamos ter 3, né? Porque são 3 brancas diferentes. Porém, como ele não quer que nenhuma cor fique combinando, né? Nem a bermuda, nem a camisa, então tem que ser diferente. Então, aqui no caso, na relação, temos a branca. Quantas bermudas sobram para nós? 3, né? Então, aqui vai ter 9. Agora, se ele utilizar a cor preta. Se ele utilizar, então, a cor preta, vou ter uma camisa da cor preta. Bermuda. Bermuda eu tenho aqui da cor preta. Então, quantas nos restam? 3, né? Então, aqui, 1 vezes 3, 3. Uma amarela. Amarela eu vou ter uma camisa, né? Então, aqui eu vou relacionar C com B, né? Camisa e bermuda. Uma camisa amarela. Eu tenho alguma bermuda amarela? Não, né? Não tenho. Então, vai ter 4, né? Então, aqui vai ser 4. Vermelha. Vermelha, eu vou ter uma vermelha e não tenho nenhuma bermuda vermelha. Então, vou ter 4 opções. E laranja. Laranja, então, vou ter uma camisa laranja e também 4 opções de bermuda. Então, 4 aqui também. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou somar tudo, né? Somando tudo, eu vou ter, então, 24 maneiras, né? De se vestir. Então, o gabarito aqui nosso, da questão número 4, é o item C. Questão fácil, né? Tranquilo aí, simples, certo? Vamos agora para a nossa última questão, na tela aí para vocês. Diz o seguinte: se todos os anagramas da palavra Brasil forem dispostos em ordem alfabética, o primeiro anagrama cuja a última letra é B ocupará que posição? Então vamos ver o que é anagrama, né? O anagrama nada mais é que aquela troca de palavras, né? Que é a permutação entre as letras, né? Que a gente já viu aí, tá certo? Então vamos pensar então na palavra Brasil. A palavra Brasil então tem quantas letras? Temos 6 letras, né? 6 letras na palavra. Então aqui Brasil. Certo? Só que ele quer quando forem dispostos em ordem alfabética, né? Então, vamos lá. Então, na primeira opção aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui o A e B, né? Na ordem alfabética. Então, temos o A e B. E o restante aqui vai ser o quê? Como já temos 2 letras aqui já ocupadas, né? No caso B aparece como o último, né? Então aqui a restante, né? A B já aparece aqui, né? Na segunda posição. Então aqui o restante vai ser o quê? Esse aqui é 6, 5. Então aqui vai ser 4, 3, 2 e 1, certo? Então aqui vai ser no total de 24, né? Vamos ver aqui a outra opção. Ó.
quando o B então ficar nessa casa aqui. Então quando o B ficar na terceira casa, em ordem alfabética, depois do A, então vai vir quem? O I, né? Então aqui B, no caso estou vendo a palavra Brasil, né? Então essa palavra aqui, tá? Que é o nosso anagrama. Aí aqui então vai ficar o quê? 3, 2 e 1. Aqui vai ficar então 6, certo? Seguinte. Seguindo então em ordem alfabética, né? Temos aqui o A, o I. A única coisa que vai alterar, no caso, é a posição do B, né? E as outras letras vão ficar em ordem alfabética, certo? A próxima letra em ordem alfabética, depois do I, é quem? É o L, né? Então aqui e aqui entra o B. Então vai ser 2 e 1. Aqui nós temos 2. Seguinte. Ele quer saber quando o B ocupará a última letra, né? Então, vamos seguindo aqui em ordem alfabética, ó. Então temos o A, o I, o L. Agora o próximo é quem? É o R, né? E o B. Então aqui temos uma opção. Uma, né? Agora, fazendo então o último dado aqui. Então temos o A, o I, o L, o R, o S, né? E o B. Aqui, portanto, o B já aparece então na última casa. Então, quando ele aparece na última casa, temos também um espaço, né? Porque ele faz essa permutação aqui, ó, com S, né? Então, se ele aparece aqui no último espaço, então já encerrou, né? Ele quer saber a última letra, né? Olha só. Ele quer saber a última letra em que B ocupará. Então, basta a gente somar tudo. Então, somando essas opções aqui, vamos ter 24 com 6, 30. 32, com mais 2 aqui, 34. Então, vai ser na 34ª posição. Então, nosso gabarito aí, item C, né? 34ª posição. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Lembrando, então, sempre de vocês curtirem, comentar e compartilhar. Certo? Então, nos veremos aí na próxima aula, na aula de número 3, onde vamos continuar vendo a parte, então, de matemática e raciocínio lógico aí, né? Da prova de escriturário do Banco do Brasil. Então, nos veremos na próxima aula. Fui!